A reação de António Costa às declarações do ministro holandês das Finanças sobre o facto da Espanha precisar de ajuda para combater os efeitos da pandemia Covid-19 foi tudo menos diplomática. Costa chamou os bois pelo nome. Olha, esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Porque nós não estamos disponíveis, ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças holandeses como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010 e anos consecutivos. A que se refere António Costa? Talvez já não se lembrem, mas foi um outro ministro holandês das Finanças, um senhor que se chama Dijsselbloem, ou coisa que o valha, que disse que os portugueses gastavam tudo em mulheres e vinho e que por isso éramos pobres. Uma ofensa a que Passos Coelho não foi capaz de responder. Mas agora o sucessor desse tal ministro holandês, com o nome impronunciável, não teve a mesma sorte. E é boa altura de compreenderem todos que não foi a Espanha que criou o vírus, nem foi a Espanha que importou o vírus. O vírus, infelizmente, atingiu-nos a todos por igual. E se nós não nos respeitamos todos uns aos outros, e se nós não compreendemos que perante um desafio comum temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia. E aqui António Costa é capaz de ter dito uma grande verdade. Ninguém percebe nada do que é a União Europeia. Até porque os diferentes Estados-membros querem coisas diferentes dessa União. Se algum país da União Europeia acha que resolve o problema do vírus, deixando o vírus à solta nos outros países, está muito enganado. Porque numa União Europeia, que assenta na liberdade de circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, União Europeia de fronteiras abertas, o vírus não conhece fronteiras. O vírus não conhece fronteiras. Todos nós sabemos que os primeiros portugueses que foram contaminados também em viagens que fizeram no estrangeiro. E não podemos culpar os países onde foram contaminados por as pessoas terem sido contaminadas lá. Muito menos podemos culpá-las a elas. Até porque alguns dos portugueses foram infectados precisamente na Holanda. O atual ministro holandês parece partilhar do mesmo desdém pelos povos do Sul que o seu antecessor, o tal que tem um nome que ninguém consegue dizer. Mas esquecem os dois, que se isto não se resolve depressa, as finanças holandesas não vão ficar muito melhor do que as espanholas ou as portuguesas. Também os holandeses vivem do comércio internacional e do turismo. Não me parece que a Holanda seja uma grande potência industrial europeia, e muito menos mundial. Alguém conhece marcas holandesas de maquinaria ou de automóveis, por exemplo? Não. Eles são mais conhecidos por terem mulheres expostas nas vitrines de um famoso e típico bairro de Amsterdão, por cultivarem tulipas, é verdade, e pelos coffee shops. Quem foi a Amsterdão sabe bem do que é que eu estou a falar. São locais onde é permitido vender e consumir drogas leves. Mas, enfim, têm a mania de que são mais que os outros. Portanto, isso é uma absoluta inconsciência, esse tipo de resposta. E essa mesquinhez recorrente mina completamente aquilo que é o espírito da União Europeia e é uma ameaça ao futuro da União Europeia. E se a União Europeia quer sobreviver, é inaceitável que um responsável político, seja de que país for, possa dar respostas dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver. Foi à custa disto que já todos percebemos que era insuportável trabalhar com o Sr. Dijsselbloem. Mas, pelos vistos, há países que insistem em ir mudando de nomes, mas mantendo pessoas com o mesmo perfil. Com isto, António Costa não arranjou, de certeza, novos amigos na liderança europeia, mas separou as águas, o que é bastante saudável. Eu gostei de ouvir, acredito que a grande maioria dos portugueses também gostou, e daqui ainda ouço os aplausos, estão a ouvir, que vêm do lado de lá da fronteira de Nuestros Hermanos. Olé, olé.
Muito boa noite.